Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula com um pequeno detalhezinho que vai chamar muita atenção. Preste atenção no que o professor vai postar aqui e que vocês vão escutar a partir de agora. Gritando eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do... A ideia de que o brasileiro está deitado eternamente em berço esplêndido foi criada durante alguns governos para dizer que nós somos um povo calmo e muitas vezes omisso. As aulas que estamos gravando nesse momento e a próxima terá o objetivo de mostrar que não, que ao contrário do que oficialmente se prega, o povo brasileiro é um povo que questiona, que vai à luta e que, em muitos casos, bate de frente com o poder estabelecido. Foi assim durante toda a colônia, naquilo que nós chamamos de revoltas nativistas, que ocorreram no Brasil, colônia de Portugal, explorado por Portugal. Então, essas revoltas nativistas, são 4 as principais delas, elas já traziam um questionamento do poder estabelecido por Portugal. E observem vocês que, a partir do momento em que se questiona o poder da metrópole, está se questionando todo o poderoso e talvez uma das maiores potências da época. Portugal foi, sem sombra de dúvidas, um grande poderio, talvez não militar, mas econômico foi. E observem um outro detalhe importante. Essas revoltas que são chamadas de nativistas, elas buscam uma mudança na relação que se faz dessa exploração. Então, nós vamos observar que são 4 e que elas todas buscavam o quê? Melhores condições para viver na colônia. São revoltas conduzidas por uma elite branca, na maioria dos casos. Mas uma elite branca que não aceitava ser sufocada tanto por Portugal. Então vamos lá ao material. E é importante vocês observar que nós teremos nessa aula, no finalzinho, alguns encaminhamentos. Se parecer raios e trovões, não se preocupe. No momento que o professor está gravando agora, nós temos tempo bem complicado. Mas ele fecha com aquilo que nós estamos vendo. Uma preocupação muito grande aos portugueses. Então vamos lá. Revoltas nativistas. Quais são as características? A revolta dominada pela população nativa, mas branca. Caráter regionalista, sem consciência nacional, cada uma ocorre em várias partes do Brasil, e elas não existe uma articulação entre elas. Cada um busca algo bem colocado ali na sua situação, no seu local. Temos também outras revoltas, temos revoltas, a mais importante, talvez a mais lembrada, a revolta dos Tamoios, que são negros nativos, como eram chamados, os negros da terra, que são índios que se revoltam contra Portugal. A primeira, então, nós temos a aclamação de Amador Bueno, uma tentativa de que de não aceitar a coroação do rei Dom João em Portugal, Dom João IV. E aí se escolheu um bandeirante, chamado Amador Bueno, e se tentou fazer o quê? Fazer com que ele fosse a autoridade maior no Brasil. Não teve grandes consequências para Portugal. A segunda dela, extremamente importante, é a Guerra dos Mascates. E observe que durante o período da colônia no Brasil, nós vamos ter muitos movimentos em Pernambuco.
Pernambuco talvez seja a capitania da época que mais teve a busca pelo questionamento. E a Guerra dos Mascates foi um conflito entre senhores de engenho, de uma falida Olinda, contra os mascates, chamados assim pejorativamente de mascates, porque ao certo eles eram comerciantes, que moravam em Recife. Ali havia uma disputa entre as duas cidades para ver quem seria a vila, quem receberia maior poder. É um conflito em que Portugal não toma partido de imediato, mas acaba fazendo o quê? Acaba indo para o lado dos comerciantes, porque os comerciantes já representavam o melhor ganho de impostos aos portugueses. Olinda, ao contrário, já tinha passado uma decadência do açúcar e era falida. No final, os mascates conseguem seu objetivo e levam Recife à condição de vila. Observe que até hoje Recife é a capital de Pernambuco e Olinda é bem anterior e já foi capital também da capitania. Revolta de Filipe dos Santos, ou Felipe dos Santos. Essa já é uma revolta que tem uma consciência maior de ideais leminianos. 1720, ela ocorreu em Minas Gerais e ela foi contra o quê? Contra a cobrança do quinto nas casas de fundições. Então o governo queria cobrar, recolher já 20% dos impostos, e aí o Filipe dos Santos organiza uma revolta. Interessante que o Filipe dos Santos vai primeiro conversar com o governador diz que vai atender, depois manda prender. Como sempre, Portugal agiu com o maior das crueldades possíveis. O Filipe dos Santos foi amarrado em 4 cavalos, e cada cavalo correu para um lado, seu corpo foi dilacerado. Isso em praça pública e todo mundo vendo. Então, além da traição do governador, estamos também aqui uma execução em praça pública que é extremamente violenta. Por que isso? Porque aí ficava a ideia para todos. Olha o que acontece com quem questiona o poder de Portugal. No Maranhão, nós tivemos em 1684 uma revolta também da elite maranhense que questionava 3 coisas. Primeira, os produtos mais ruins que chegavam à capitania. Os navios normalmente começavam pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e iam subindo até chegar ao Maranhão, que é uma capitania que fica lá na linha do Equador. Quando chegavam os produtos eram de má qualidade, não eram bons, então começou a se questionar esses produtos. Além disso, os escravos que chegavam lá eram escravos muitas vezes debilitados, com custo para a venda alto, e que não traduzia o custo-benefício. E aí, então, esses senhores vão querer o quê? Vão querer escravizar os indígenas. Mas lembre que Portugal, quando vem para o Brasil, tem 3 objetivos: comércio, acumular ouro e prata e trazer a fé cristã. E aí entrava em conflito com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica defendia que precisava de novos fiéis, esses novos fiéis seriam os indígenas. São liderados por 2 irmãos Beckman, que são posteriormente presos, traídos também pelo seu sobrinho, e são executados. Não com toda a violência do Filipe dos Santos, mas também são executados. E o traidor, posteriormente, também a população acaba pegando ele e passando no engenho, onde ele é trucidado virou passaquinho. E a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é um conflito regional marcante. Por quê? Porque os emboabas eram como eram chamados os forasteiros, as pessoas que vinham de fora. Essas pessoas eram chamadas de emboabas no sentido pejorativo. Por quê? Porque quem descobriu o ouro na região das Minas Gerais eram os paulistas, os bandeirantes, os fortões. E aí os forasteiros eram chamados de emboabas. E os paulistas queriam o quê? A exclusividade na exploração do ouro. Mais uma vez, Portugal não toma partido, mas acaba indiretamente deixando no ar que o importante para ele era o quê? Era tirar ouro. Quanto mais ouro chegasse em Portugal, melhor para os portugueses.
E aí não importava se eram paulistas ou se eram emboabas que tiravam ouro. Inclusive, é uma corrida do ouro no Brasil. E interessante porque nós vamos ter também nessa aqui a traição, vai ser feito um acordo e os paulistas vão ser traídos, e no capão da traição, capão é um local onde a mata acaba deixando de... ou ela é baixa ou ela deixa de existir, então é um local limpo no meio da mata. E eles são levados para lá e trucidados. Os paulistas perdem essa guerra e aí o governo de Portugal vai ter que tomar outras medidas para modificar a exploração de ouro no Brasil. Tá? Então essas 5 são as revoltas principais. O professor falou em 4 anos, por quê? Porque a de Amador dos Santos ela não é tão interessante. As 4 mais importantes, e é preciso usar a notinha ali: Felipe dos Santos, Emboabas, Mascates e Revolta de Beckman. Tivemos outras revoltas com menor peso, a revolta da cachaça, que é questão de preço, Nosso Pai, Sal e Manete. São revoltas mais localizadas, que não teve uma significância maior. Mas demonstra que o povo brasileiro, sim, é um povo que sempre lutou e que questionou muitas vezes o poder central. As questões maiores vão ser vistas posteriormente, quando nós vamos ter as revoltas emancipacionistas. Essas sim têm um teor muito maior. Então, a atividade para essas revoltas nativistas é copiar aquele esqueminha que está ali, que está passando no vídeo que o professor utilizou para explicar. Certo? Bons estudos para vocês, e não esqueça que nós temos a parte 2 já a partir de agora. Um abraço a todos.